Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal e no vídeo de hoje venho para falar um pouco mais sobre uma situação preocupante que veio acontecendo em nosso país. Bom, o que aconteceu basicamente? A casa da juíza presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, ou de um dos maiores tribunais de Moçambique, acabou pegando fogo. Então, de alguma forma, segundo o que se diz, aquela casa foi incendiada por um grupo de manifestantes que, segundo os mesmos, era uma forma também, de alguma forma, tentar se vingar daquilo que tem sido decisões absurdas vindo por meio desta que é o Conselho Constitucional. Mas, olhando para a própria imagem, o que se diz. Quando chegamos ao ponto em que uma autoridade máxima da justiça é alvo de um incêndio, algo muito grave está acontecendo. A casa da presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, foi incendiada na província de Inhambane. Será que isso tem relação com as recentes suspeitas de fraude eleitoral? A acusação é séria: milhões recebidos para validar uma eleição contestada, supostamente dando vitória a Frelimo e ao candidato Daniel Chapo. Mas o que significa quando a própria justiça é questionada dessa maneira? Vamos refletir juntos: se aqueles que deveriam ser guardiões da justiça estão sob suspeita, onde fica a esperança de um povo? Quando o símbolo da lei e da ordem é associado a acusações de corrupção e fraude, todo um sistema desmorona. Essa é uma realidade que ninguém pode ignorar. Não se trata apenas de um incêndio, mas de uma chama que ilumina o que está errado nas estruturas que deveriam proteger e servir o povo. Moçambique vive dias sombrios, em que a própria população sente que a justiça foi trocada por interesses, que a voz do povo foi calada por aqueles que detêm o poder. E o que resta a um povo que já não acredita em sua justiça? Estamos vendo um sinal claro de que algo precisa mudar, e essa mudança só virá se todos nós entendermos a gravidade da situação e agirmos. A situação, daquilo que se diz ser justiça ou injustiça em nosso país, Moçambique, então tem dividido muitas opiniões. Então, existe um grupo de pessoas que são aqueles da opinião de que a justiça está a funcionar como deve ser, e existe outro grupo de pessoas que são daquela opinião de que a justiça em Moçambique está a funcionar com dificuldade e, na sua maioria, acaba sendo aquela justiça que não é tão plena assim, uma justiça justa como deve ser, porque em certos momentos, quando há certas situações envolvidas, acaba sendo uma justiça que de alguma forma acaba fugindo daquilo que é o real motivo ou aquilo que é o objetivo mesmo da justiça. Mas dizer que isto é opinião de cada lado. Então, acaba sendo que aqueles que contrariam dizendo que a justiça em Moçambique não funciona como deve ser, eles têm suas motivações, e as suas motivações têm sido que a própria justiça é corrompida por meio da corrupção, e isto, de alguma forma, é bem evidente que em nosso país, Moçambique, a corrupção ela existe, e, de alguma forma, a mesma justiça também é vista como um dos lados que, de alguma forma, é corrompível pela justiça. Lembrando que os membros da justiça, eles são seres humanos idênticos a nós, então eles são corrompíveis, e o mais criticável em nosso país é de que nem sempre eles são corrompíveis por meio da justiça, alguns também são corrompíveis por meio do medo, das ameaças. Então isso é que vem sendo retratado em nosso país, onde que algumas pessoas acreditam nessa tal justiça e alguns não acreditam. E aqueles que não acreditam também acabam acreditando que os tais que se fazem de acreditar na justiça são os mesmos que de alguma forma estão a obrigar a justiça a decidir em favor deles. Então, aquela decisão mesmo que aparenta ser injusta, então aquela pessoa que ameaçou ou corrompeu o tal o órgão de justiça, ele tem que aparentar satisfeito pela justiça, porque de alguma forma eles concordam com aquela justiça. Porque se ele de novo aparecer dizendo que ele não concorda com aquela justiça, então seria o mesmo que ele de alguma forma estragar de novo um resultado pelo qual ele se esforçou para que fosse daquela mesma forma. Este é o pensamento neste caso. Então gostaria de saber também da sua opinião, o que acha a respeito disso, e de alguma forma vamos continuar a nossa conversa nos comentários.